Capítulo 4: A anatomia da clareza e o fim da indecisão. O universo não trabalha com generalismos, ele trabalha com projetos. E no campo quântico, a indecisão é o vácuo onde a energia se dispersa. A clareza, por outro lado, é o comando que força essa mesma energia a colapsar a matéria. Seja bem-vindo, bem-vinda ao capítulo da engenharia de precisão. E até aqui, calibramos o seu magnetismo. Você começou a perceber que pensamento não é apenas pensamento, que emoção não é apenas emoção, que comportamento não é apenas comportamento. Tudo deixa rastro, tudo comunica, tudo participa da construção da realidade que você vive hoje. Mas existe um problema. A maioria das pessoas quer prosperidade, sem precisão. Quer liberdade, sem definição. Quer abundância, sem estrutura. Um imã potente sem um alvo definido continua sendo apenas uma força desperdiçada. A maioria das pessoas falham na construção da riqueza porque possuem desejos vagos. Não possuem anatomia. Quer viver bem, mas não sabe quanto custa a própria paz? Quer ter sucesso, mas nunca definiu objetivamente o que significa sucesso. Quer mais dinheiro, mas não calcula quanto entra, quanto sai, quanto desperdiça, quanto realmente precisa para sustentar a vida que diz desejar. Isso não é comando, isso é ruído. E o universo ele não responde ao ruído. O universo responde à definição. Observe honestamente quantas áreas da sua vida ainda operam na névoa. Quantas decisões importantes você evita? Quantos números você ignora? Quantas vezes você diz, eu quero mudar de vida, mas continua vivendo exatamente da mesma maneira? Porque enquanto tudo permanece abstrato, a mente continua operando no campo da fantasia emocional. E fantasia emocional não sustenta riqueza concreta. A soberania exige que você saia da névoa do espero que aconteça e entre na exatidão do isso está definido. O fim da sua indecisão é o marco zero do seu império. Precisamos rastrear agora um dos vírus mais profundos instalados na mente coletiva. O dogma da negação da matéria. Durante muito tempo ensinaram você a acreditar que desejar luxo, conforto, abundância, expansão financeira seria algum tipo de falha moral ou espiritual. Criaram a ideia de que sofrimento gera pureza, que escassez gera evolução, que desejar prosperidade excessiva seria um sinal de egoísmo. E essa foi uma das tecnologias de controle mais eficientes já criadas. Porque quando alguém sente culpa por desejar expansão, essa pessoa sabota a própria capacidade de construção. E aqui precisamos reforçar aquela contradição dos capítulos anteriores. As pessoas desejam prosperidade, mas sentem vergonha de admitir isso claramente. Querem dinheiro, mas associam riqueza à corrupção. Querem liberdade, mas acreditam que conforto demais afasta da espiritualidade. Querem abundância, mas romantizam o caos financeiro. E enquanto existir conflito interno, o campo continuará recebendo sinais contraditórios. Porque não existe coerência. Existe desejo consciente e resistência inconsciente. A matéria não é o oposto do espírito.
A matéria é o espírito em forma física. O dinheiro é energia organizada. A estrutura física é o suporte operacional para a consciência. E negar a riqueza é negar infraestrutura. Negar a abundância é negar a expansão. Negar a prosperidade é continuar tentando sobreviver em vez de construir. Ser claro sobre o desejo de crescer não é vaidade, é honestidade. A mente soberana entende algo que a maioria ainda não compreendeu. Ordem gera potência. Estrutura gera clareza. Conforto gera espaço mental. E espaço mental aumenta a capacidade de criação. O soberano não se desculpa por querer o melhor. Ele entende que o luxo saudável, a ordem, o silêncio, a estabilidade e a abundância criam o ambiente necessário para a expansão consciente. Agora, rastreie honestamente. Onde a sua energia está vazando através do não sei? Porque a indecisão é um dos maiores drenos de magnetismo que existem. E cada vez que você hesita constantemente, abre um vazamento no próprio campo. O não sei, muitas vezes, não representa falta de inteligência. Representa medo da responsabilidade que a decisão exige. Porque decidir cria consequência. Criar consequência exige maturidade. E enquanto alguém permanece indeciso, continua protegido pela ilusão da possibilidade infinita. Mas também continua parado. Decidir errado gera dados. E não decidir gera decomposição. A dúvida contínua consome a sua energia. Ela consome o seu foco, consome o seu tempo, consome a sua direção. É só observar quantas pessoas vivem anos inteiros tentando evitar desconforto, esperando o momento perfeito, a segurança perfeita, a confiança perfeita, a certeza absoluta. E enquanto isso, a vida continua passando. Observe a sua rotina. Observe como você conduz pequenas decisões. Você resolve rapidamente ou transforma tudo em desgaste mental? Você organiza ou procrastina? Você enfrenta ou evita? Porque a forma como alguém governa pequenas decisões revela exatamente como governará grandes responsabilidades. Quem não consegue administrar o tempo, a rotina, energia, organização, dificilmente sustentará a expansão sem se colapsar emocionalmente. A clareza é um músculo, e músculos precisam ser treinados diariamente. E como instalamos essa anatomia na prática? Através do fim absoluto da negligência com os fatos. Sim, sem auditoria não existe evolução. Sem rastreio não existe soberania. Primeiro, defina o alvo. Pare de querer apenas melhorar. Melhorar é abstrato. Melhorar não possui direção. Defina exatamente o que você deseja construir. Se deseja liberdade, qual é o custo real dessa liberdade? Quanto custa o ambiente onde você quer viver? Quanto custa a rotina que você deseja sustentar? Quanto custa a tranquilidade que você chama de paz?
Porque o campo, ele não responde a quem não sabe para onde está indo. Depois, meça o seu poder. Transforme a sua visão em estrutura. Números, datas, processos, métricas, organização. O universo responde a projetos, não a desejos vagos. Pegou essa chave? O espírito, ele pode amar liberdade, mas a matéria ama a matemática, ama a direção, ama a rastreabilidade. Se o seu sonho não cabe em uma estrutura prática, é porque ele ainda está no campo da fantasia emocional. Então, meça o seu tempo, a sua energia, o seu desperdício. Meça o seu resultado, o fluxo financeiro, a capacidade operacional. Porque aquilo que não é observado não é governado. Elimine os ruídos. Se algo não contribui para a realidade que você deseja construir, entenda, isso é uma distração. E distração contínua é o imposto que pessoas sem clareza pagam diariamente. Observe quanto ruído existe na sua vida. Ruído de informação, ruído emocional, ruído digital, ruído de pessoas sem direção, ruído de hábitos automáticos. Onde existe excesso de ruído, o magnetismo enfraquece. Porque clareza exige espaço mental. E a soberania é exatamente isso. Você saber onde está e para onde está indo. E quando a sua mente se torna nítida, o campo também começa a responder de maneira diferente. Porque agora existe direção, existe definição, existe estrutura. E como resposta, o universo para de responder à confusão e começa a responder ao comando. Porque clareza altera comportamento e comportamento reorganiza a realidade. E ao remover essa névoa, você remove a fragilidade emocional. Você já não reage como alguém perdido. Você começa a agir como alguém que constrói. Você não é mais uma folha ao vento. Você é o arquiteto. E a anatomia está desenhada. E a indecisão começa a perder espaço. Com o alvo definido e o poder rastreado, você está pronto para assumir o lugar que lhe pertence. Agora, nós saímos do projeto e entramos no trono.